Vamos começar a nossa segunda aula apresentando um quadro histórico de Julien Leblanc, que mostra o fuzilamento do general François Charette, um dos líderes da revolta da Vendéia. A revolta da Vendéia aconteceu nesse distrito, nessa província francesa, e era um movimento conservador, católico e monarquista. Eles lutaram contra os revolucionários franceses, contra o governo da Convenção, que ocorreu aí durante a Revolução Francesa, um período da Revolução Francesa, e a Guerra da Vendéia se estendeu de 1793 a 1796. Então, uma série de homens em armas defenderam princípios, vamos dizer, conservadores, embora, evidentemente, eles não tivessem essa denominação, certo? Bom, ontem nós começamos, né, e desenvolvemos nossa aula numa tentativa de definir, né, o conservadorismo de acordo com o dicionário comum, dicionário da língua portuguesa, dicionário Wise. Hoje nós vamos continuar essa questão da definição, mas dessa vez tratando do tema de uma maneira mais específica, segundo os conceitos apresentados nesse dicionário de política que você vê ao meu lado, que foi organizado por Norberto Bobbio, e que é uma obra, vamos dizer, já é um dicionário específico, não é, para estudiosos de ciência política. Então, nós vamos agora aprofundar aquela definição, chegando cada vez mais nos aproximando cada vez mais do caráter do conservadorismo político. Né? Ontem a gente falou aquela questão dos costumes, né? Das artes. Então, agora hoje vamos cercar mais a questão política. E, bem, o próprio Bobbio também, no seu dicionário, ele vai dizer que, em princípio, sempre se chegou a negar que existisse um sentido autônomo e unitário para o termo conservadorismo, porque nunca existiu uma teoria política comum dos conservadores. Então é isso que eu digo, por exemplo, quando eu falo aí da Guerra da Vendéia, quer dizer, foi um movimento de cunho conservador, mas certamente seus integrantes, inclusive porque a grande maioria eram as classes populares, os camponeses da Vendéia, não tinham a mínima ideia do que fosse conservadorismo. Bom, também ontem a gente viu que o conservadorismo ele parecia também uma atitude, né? Uma disposição do caráter individual. Quer dizer, o conservador é o cara que não gosta de inovações, é o cara que prefere se manter dentro de uma ordem que ele já conheceu desde menino, sem vontade de romper com essa ordem. Essa disposição do caráter, quer dizer que é uma pessoa conservadora, isso não significa que ela milite no Partido Conservador, né? Ela é conservadora em nível pessoal. Bom, tentando avançar para um caráter mais político do termo conservador, o Bobbio diz que, no âmbito da ciência política, o conservadorismo é uma contrapartida das forças inovadoras da sociedade, do progressismo. Agora, esse conceito de progressismo também é um conceito bastante difícil de definir, né?
Note bem, né, duas coisas importantes nessa questão. Em primeiro lugar, ontem eu já havia falado, né, que esquerda e direita são palavras relativas, quer dizer, você define uma em função da outra. Então, o conservadorismo e o progressismo estão nessa mesma situação, né? O conservadorismo é a negação do progressismo, diz o Bobbio, e, portanto, tem de ser redefinido conforme se modifica o progressismo. E daí a dificuldade de fixar um conteúdo unitário, certo? Eu acho muito importante que a gente comece levando em consideração isso, porque hoje em dia, no debate político brasileiro, com a polarização que ocorre no debate político brasileiro, chama-se a pessoa de progressista ou de conservadora, de socialista ou de fascista, mas esses usos que, na verdade, banalizam, né, as palavras, elas são imprecisas, né? Elas são equívocas, elas não chegam a nos permitir dizer, olha, esse cara é conservador porque ele acredita nisso, nisso, nisso e nisso. Bem, ainda segundo o verbete do Dicionário de Política do Bobbio, é preciso compreender o conservadorismo em termos históricos, o que nos remete, primeiro, ao Renascimento, um fenômeno político, econômico, cultural, que se estende do século XIV ao século XV, e é marcado pelo pensamento humanista, que se opõe à ideia de uma vida terrena como exclusiva preparação para a eternidade. O pensamento humanista se voltou para o passado greco-romano, visando a afirmar a importância do homem por oposição a Deus. Se na chamada Idade Média predominava o chamado teocentrismo, o Renascimento propunha o antropocentrismo, visão de mundo cujo precursor teria sido Pico della Mirandola, que vocês veem aí à direita, numa obra intitulada Discurso sobre a Dignidade do Homem. Bom, essa mundanização, secularização, laicização da sociedade a partir do Renascimento, ela se manifesta no plano político no pensamento de Maquiavel, que é visto aqui à esquerda da tela. Maquiavel é o primeiro autor a pensar a política como um negócio exclusivamente humano, afastando-se tanto da política da antiguidade quanto da política medieval, onde a igreja desempenhava um grande papel e o pensamento político se fundamentava na transcendência, em Deus, nos valores religiosos. Antes de mais nada, uma correção. O Renascimento estendeu-se do século XIV ao século XVI, e não XV, como eu disse anteriormente. No rastro do Renascimento, ocorreram as primeiras reformas protestantes que foram retirando o poder ou a influência política do Papa, e a seguir, passado algum tempo, surgem, com John Locke, no século XVII, os fundamentos do liberalismo, que se contrapõe ao poder dos monarcas, ao poder absoluto dos monarcas, que pretende restringi-lo, ou mesmo aboli-lo, em especial no âmbito econômico. Esse movimento de laicização das mentalidades, de mundanização das mentalidades, vai conhecer o seu auge, em termos de história das ideias, no Iluminismo do século XVIII, que encontrou especial popularidade na França, com escritores e filósofos francamente hostis à religião, como Voltaire, Diderot e Rousseau,
cujas imagens estão expostas da direita para a esquerda. Rousseau, particularmente, exerceu uma influência enorme na Europa de sua época e algumas de suas ideias formam a mentalidade dos revolucionários franceses. A Revolução Francesa é um divisor de águas na história universal. Ao abolir a monarquia, decapitar o monarca, estatizar as propriedades do clero e depois, com seu desdobramento nas guerras napoleônicas, mergulhar a Europa na guerra, a Revolução provocou uma reação no âmbito das ideias, uma reflexão que se configurou na obra de Edmund Burke, chamada Reflexões sobre a Revolução Francesa, que é uma das obras mais conhecidas do autor e uma obra básica para se estudar o conservadorismo. Mas, como Burke será estudado numa aula específica, eu quero concluir esse breve panorama histórico, chamando a atenção para esse quadro de Eugène Delacroix, que vocês veem aí na tela, e que se intitula A Liberdade Conduzindo o Povo. Esse quadro traduz uma visão romantizada da Revolução, a qual se mantém desde a própria Revolução até os dias de hoje. Eu lembro que em 14 de julho de 1989, quando houve as comemorações dos 200 anos da Revolução, o mundo estava em festa, como se efetivamente a Revolução Francesa tivesse trazido para a humanidade os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade que ela prometia oferecer. É claro que isso não aconteceu, pelo contrário, o desdobramento imediato da Revolução foi a França mergulhar no regime do terror, no regime da guilhotina e nas guerras napoleônicas. Né? Ela instituiu na Europa e posteriormente em outros países do mundo a ideia de que é possível fazer uma ruptura radical com o passado, custe o que custar. Eu prefiro lembrar do fato como a conservadora Margaret Thatcher, que nessa ocasião, justamente 1 ou 2 dias antes do 14 de julho, contrariou a opinião pública mundial, dizendo que ela, no fundo, só sentia muita pena de Luís XVI e de Maria Antonieta. Bem, ainda falando um pouquinho do Burke, é importante lembrar que ele se opõe às concepções liberais e iluministas por acreditar num universo moral estável e ligado a um sistema de valores transcendentes, portanto, religiosos. Ele compartilha a visão iluminista de que o homem se realiza na sociedade. Por outro lado, ele considera a natureza humana não modificável pela prática e, por conseguinte, nem o conhecimento, nem a ação política poderiam ser completamente libertadores para a humanidade. Após Burke, no século XIX, tanto o progressismo quanto o conservadorismo acabaram se dividindo em várias tendências. Por um lado, digo isso no século XIX e no século XX, né? O progressismo, por exemplo, ele pode se constituir no progressismo científico, que considera que as ciências naturais são um modelo a ser seguido pelas ciências humanas para se estudar o homem, por um progressismo democrático, que acredita justamente na libertação do homem pelo voto da maioria, pelo consenso da maioria, e, finalmente, um progressismo nefasto, na minha opinião, histórico-materialista, que é aquele que acredita no progresso revolucionário e que propugna
acredita que o que move a sociedade, que o único motor, o motor exclusivo da sociedade, é a luta de classes, né? Já o conservadorismo até aceita algumas teses do progressismo, como nós até já mencionamos quando falamos do liberalismo, quer dizer, no plano econômico, o conservadorismo não apresenta uma alternativa à sociedade de mercado, né? Que muitos chamam de sociedade capitalista. Eu não gosto dessa terminologia, mas, independente disso, o conservadorismo aceita a tese de desenvolvimento da humanidade, mas vê o processo dessa evolução como um processo de acúmulo de conhecimentos e de experiências do passado. Ou seja, a tradição é fundamental para determinar o que virá depois. Não se pode romper com o passado, isso é impossível. Não se pode romper com a tradição e, aliás, nem vale a pena romper com a tradição. Quer dizer, você não pode, como chegar a pensar pessoas do século XX, por exemplo, como um grande filósofo, por sinal, chamado Ludwig Wittgenstein, né, que se orgulhava de não ter lido Aristóteles. Quer dizer, ele tentou recriar, refundar a filosofia, deixando de lado uma figura essencial, né, como a figura de Aristóteles. Bom, o resultado é que o Wittgenstein acabou estabelecendo, no fundo, um reducionismo muito grande do âmbito filosófico, né? Bom, mas seguindo o caminho contrário ao progressismo, e isso é um ponto que o Bobbio destaca no seu texto como positivo, né, do conservadorismo, é que o conservadorismo, por valorizar o indivíduo, ele se aprofundou mais no problema do poder político. Marx, por exemplo, nunca definiu como seria o Estado durante a chamada ditadura do proletariado, que conduziria à transição do socialismo para o comunismo, sendo o comunismo um estágio em que o Estado seria superado e desnecessário para a organização social. Pelo contrário, né, o conservadorismo, considerando as limitações do homem, foca sua atenção na necessidade do poder político para evitar a anarquia, mas vê uma necessidade absoluta de limitar o poder político, criando mecanismos que estabeleçam esses limites. Isso vai se traduzir de uma maneira mais evidente na supremacia das leis, né? É a legislação que configura os limites dos governantes. Com o surgimento de massas do século XX, tanto o progressismo liberal quanto o conservadorismo se transformaram em sua essência clássica. Ambos convergiram, era o que a gente estava falando, no terreno do desenvolvimento econômico-social proporcionado pelo avanço científico e pela ordem política democrática. Porém, nesse sentido, o conservadorismo foi se afastando de suas origens, deixando de lado os valores transcendentes, e dando lugar aos valores pragmáticos oriundos das ciências naturais. Então, existe hoje um conservadorismo secularista que acredita no poder transformador da ação humana e que não aceita os valores religiosos. Para alguns conservadores, o conservadorismo deveria recuperar sua reflexão original sobre a liberdade e o limite no homem e criticar o finalismo laico da ideia de progresso.
Então, com isso aí, nós cercamos a definição de conservadorismo no âmbito político. Proximamente, nós vamos ver as ideias de Russell Kirk e de Burke, que são, vamos dizer, a essência do pensamento conservador e que tiveram reflexos, com certeza, no nosso mundo de hoje.